Uma mulher simples, uma vida em silêncio, uma dor que ninguém via, mas um gesto, um único gesto de um homem poderoso, mudaria tudo. Ninguém imaginava o que o apresentador mais explosivo da TV brasileira faria ao descobrir o segredo que sua funcionária escondia há anos. Prepare-se para uma história de partir o coração e de renovar a fé na humanidade. Hoje você vai conhecer o outro lado de Carlos Massa, o Ratinho, e o motivo pelo qual ele foi chamado de anjo disfarçado de apresentador. Se segura na cadeira, porque essa história vai te fazer chorar. Era uma tarde comum nos estúdios do SBT. Luzes, câmeras, correria. Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, caminhava com passos firmes, sorriso no rosto e piadas na ponta da língua. O dia estava corrido, como sempre, mas algo fez o apresentador parar. Na copa da emissora, quase escondida entre caixas e panelas, estava Cláudia. Uma mulher de fala mansa, sorriso tímido e olhos carregados de cansaço. Ratinho observou de longe, sem ser notado. Cláudia colocava cuidadosamente a sobra da comida num pote plástico. A emissora oferecia refeições completas. Por que ela guardava comida? Algo no coração de Ratinho apertou. Ele podia ser duro no palco, mas fora dele, era feito de sentimento. Disfarçou o olhar e seguiu seu caminho. Mas aquilo ficou martelando na cabeça. Naquela noite, ele pediu a alguém de confiança que investigasse discretamente. Não queria invadir a vida de ninguém, só queria entender. E o que descobriu partiu seu coração. Cláudia era mãe solo de 2 filhos. Vivia num bairro simples, enfrentava aluguel atrasado e ainda cuidava da mãe, que estava com uma doença grave. O salário mal dava para o básico. A comida que levava do trabalho era a única refeição certa do dia para os filhos. Ratinho sentiu um nó na garganta. Ele sabia que precisava agir. Mas como ajudar sem constranger? Sem virar notícia? Sem parecer caridade forçada? Foi aí que ele tomou a decisão mais ousada da sua vida. Discretamente, começou a pagar as contas médicas da mãe de Cláudia. Ajudou com mantimentos. Pagou o aluguel atrasado. Tudo sem que ela soubesse. Cláudia começou a notar. As contas estavam sendo pagas. A comida aparecia. Mas ninguém dizia nada. Era como se um anjo invisível estivesse cuidando dela. E era. Mas esse segredo não duraria para sempre. E agora eu preciso de você. O que você acha que o Ratinho deve fazer? Revelar que está ajudando ou continuar em segredo? Cláudia está prestes a descobrir tudo. Mas ela só vai saber se você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que faria no lugar do Ratinho. Vai lá, a decisão dele pode depender de você. Os dias se passaram, e com eles, as mudanças na vida de Cláudia se tornaram mais evidentes. Ela agora sorria um pouco mais. O semblante cansado começava a dar lugar à esperança. Mas uma dúvida martelava em seu peito. Quem estava ajudando sua família? E por quê? Ela perguntava discretamente aos colegas, aos supervisores, ao RH. Ninguém sabia. Ou pelo menos fingiam não saber. O mistério só aumentava. E com ele também crescia a gratidão silenciosa que Cláudia carregava no peito, sem saber a quem direcionar. Enquanto isso, Ratinho, mesmo sorrindo nos palcos e fazendo o Brasil rir, sentia o peso de manter esse segredo. Sabia que, se a mídia descobrisse, tudo poderia virar um espetáculo. E ele não queria isso. A ajuda era genuína, não era marketing. Mas o cerco começava a se fechar. Um jornalista conhecido por escândalos e manchetes explosivas começou a farejar algo. Ele já tinha percebido que Ratinho andava mais reservado, saía mais cedo e tinha feito transações financeiras que chamaram atenção. Ele queria a história e faria de tudo para conseguir.
Ratinho, por sua vez, só queria proteger Cláudia. Mas o destino tinha outros planos. Certa manhã, enquanto gravava seu programa ao vivo, Ratinho foi surpreendido. Durante o intervalo, um produtor correu até ele. O jornalista estava nos corredores da emissora, com uma equipe de câmeras e microfones. Ele quer uma entrevista, agora, sobre sua ajuda secreta a uma funcionária. O mundo de Ratinho parou. Por um instante, ele respirou fundo, fechou os olhos e disse com a voz firme: "Manda entrar, as câmeras se posicionaram." O jornalista, com o microfone em punho, foi direto. "É verdade que o senhor está ajudando secretamente uma funcionária da emissora? Por quê? Quem é ela?" Ratinho olhou nos olhos dele. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Nenhum movimento, nenhuma respiração. E então ele disse: "É verdade que estou ajudando uma pessoa, mas não vou revelar quem é. E não me arrependo. Fiz isso porque era o certo a se fazer." A resposta correu como pólvora pela emissora. Alguns funcionários começaram a chorar. Outros, que antes desconfiavam de Ratinho, agora o olhavam com respeito renovado. Mas o jornalista não recuou. "O senhor não tem medo que isso pareça estratégia de marketing?" Ratinho sorriu. Um sorriso sincero, mas com os olhos marejados. "Se ajudar alguém é marketing, então o mundo está muito perdido. Eu ajudei porque eu pude, porque ela precisava, e porque eu tenho mãe, tenho filhos. E se fosse a minha família passando necessidade, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo." Lá fora, Cláudia assistia a tudo pela TV da recepção. E quando ouviu aquelas palavras, ela desabou. Caiu de joelhos. Chorou como nunca havia chorado na vida. Ela finalmente sabia, era ele. O homem que ela via toda semana na televisão. O mesmo que arrancava risos do público. Era ele. Quem estava salvando a vida da mãe dela. Quem estava botando comida na mesa. Quem estava devolvendo a dignidade da sua família. Mas ela ainda não sabia o que fazer. Deveria agradecê-lo ou continuar fingindo que não sabia. Se você fosse a Cláudia, você iria até o Ratinho e agradeceria? Ou deixaria tudo como está para não expor ele? Comenta aqui embaixo. E se essa história já te emocionou até aqui, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem no próximo capítulo vai te arrepiar dos pés à cabeça. Naquela tarde, o silêncio de Cláudia não era mais de dor, era de confusão. Ela sabia, agora tinha certeza. Mas o que fazer com essa verdade? Por horas, ficou parada no mesmo lugar, com o crachá na mão e os olhos inchados. Tentava conter as lágrimas, mas era como segurar uma represa com as mãos nuas. Ratinho, o homem que parecia tão distante, tão inacessível, era o responsável por toda a virada de sua vida. Ela pensou em ir embora, em não falar nada, em fingir que não sabia. Mas seu coração não deixava. Ela precisava olhar nos olhos dele. Precisava dizer, obrigada. Com passos vacilantes, foi até o estúdio. O programa já tinha acabado. As luzes estavam sendo apagadas. O cenário desmontado. Mas Ratinho ainda estava lá, sentado no meio do palco vazio, olhando para o nada, como se carregasse o mundo nas costas. Cláudia entrou em silêncio. Ele percebeu sua presença sem olhar. E então ela disse com a voz embargada: "Era você, não era?" Ratinho virou lentamente. Seu olhar se encontrou com o dela. E naquele momento, nenhuma palavra foi necessária. Ela correu até ele e o abraçou como uma filha abraça um pai. Um abraço que parou o estúdio, que fez os poucos técnicos presentes desviarem o olhar em respeito, porque naquele momento era só os dois. Ela chorava sem conseguir dizer nada. Ele a segurava forte, tentando não desabar também. "Você mudou a minha vida?" sussurrou Cláudia.
salvou minha mãe, salvou meus filhos. Eu nunca vou conseguir te agradecer por isso. Ratinho, com os olhos marejados, respondeu: Eu não queria que ninguém soubesse, porque eu só fiz o que o meu coração mandou. Você não me deve nada, Cláudia. Você é uma guerreira. Você é a heroína dessa história. E ali, naquele palco vazio, aconteceu algo que a televisão nunca mostrou. Algo que não cabia num VT. Um momento tão verdadeiro, tão humano, que só quem já sentiu na pele a dor e a gratidão entenderia. Mas o destino ainda tinha mais surpresas guardadas. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Ratinho recebeu uma ligação. Era do hospital. A mãe de Cláudia havia entrado em estado crítico. O transplante era urgente, mas o doador, compatível, estava a horas de distância. E só um avião particular conseguiria transportá-lo a tempo. Sem pensar duas vezes, Ratinho ligou para seu piloto. Prepara o jato. Agora, disse ele. Uma vida depende disso. E foi nesse momento que o Brasil inteiro segurou a respiração. Você quer saber o que vai acontecer com a mãe da Cláudia? Será que o transplante vai dar certo? Será que o gesto de Ratinho vai conseguir salvar essa vida no último segundo? Então já deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo capítulo, a vida da mãe de Cláudia estará por um fio. Era noite. A cidade dormia, mas o coração de Cláudia batia como um tambor desgovernado. Ligação do hospital havia chegado como um raio. A mãe, sua fortaleza, estava em estado crítico. O transplante precisava acontecer nas próximas horas. O doador compatível havia sido localizado em um hospital do interior, mas o tempo era cruel e o transporte comum não chegaria a tempo. Foi então que Ratinho fez o impensável. Sem se importar com custos, com regras, com nada, pegou o telefone e ordenou: Liga o jato, vamos salvar essa vida. Enquanto a maioria das pessoas estaria preocupada com manchetes, com imagem pública, com contratos. Ele só queria uma coisa: que aquela mãe vivesse. O avião particular de Ratinho decolou em minutos. Era madrugada. O céu estava limpo. Mas, dentro da aeronave, o clima era de angústia. O doador, acompanhado de uma equipe médica, estava a bordo. E o tempo era um inimigo invisível. No hospital em São Paulo, Cláudia aguardava ao lado da cama da mãe. As máquinas apitavam. Cada segundo parecia eterno. As mãos dela tremiam. Os olhos estavam vermelhos. E em seu coração, uma oração silenciosa se repetia como um mantra. Chega a tempo. Chega a tempo. Por favor, chega a tempo. Ratinho chegou ao hospital poucos minutos depois do avião pousar. Suado, ofegante. Mas, determinado, ele entrou na sala de espera, olhou nos olhos de Cláudia e disse com firmeza: Ela vai sobreviver, eu prometo. A equipe médica agiu rápido. O procedimento foi iniciado imediatamente. Lá dentro, uma equipe de cirurgiões lutava contra o tempo. Lá fora, Ratinho e Cláudia seguravam as mãos um do outro. Horas se passaram. O sol nasceu. E, com ele, veio a notícia. O transplante foi um sucesso. Cláudia desabou no colo de Ratinho. Chorava como uma criança, não de dor, mas de alívio, de gratidão, de amor. Você salvou minha mãe. Ela repetia entre soluços. Você salvou minha família. Ratinho, com os olhos marejados, apenas a abraçava em silêncio. Porque naquele momento, nenhuma palavra era suficiente para explicar o que estavam sentindo, mas o Brasil inteiro soube. Naquela manhã, a imprensa noticiou: apresentador Ratinho usa avião particular para salvar vida de funcionária.
Atitude comove o país. As redes sociais explodiram. Milhares de pessoas passaram a ver Ratinho de uma forma diferente. Não apenas como o apresentador irreverente, mas como um herói da vida real. Mas ele não queria fama, não queria aplausos. Só queria saber que Cláudia e sua mãe estavam bem. E agora eu quero saber de você. Você acredita que a atitude do Ratinho mudou não só uma vida, mas inspirou o Brasil inteiro? Comenta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no lugar dele? Já deixa seu like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que acredita no poder da empatia, porque a história ainda não acabou. Dias se passaram desde o transplante. A mãe de Cláudia seguia se recuperando bem. Já abria os olhos, já conseguia sorrir, já segurava a mão da filha com firmeza. Era como se a vida tivesse sido reiniciada. Um novo capítulo para toda a família. Cláudia, agora, parecia outra pessoa. A mulher curvada pelo cansaço, pela luta diária e pela dor. Havia ganhado novo fôlego, mas ainda assim continuava indo trabalhar todos os dias, com a mesma humildade, com a mesma entrega. Nunca pediu nada, nunca se vitimizou, e foi isso que tocou ainda mais fundo o coração de Ratinho. Ele a observava de longe, em silêncio, com um orgulho que quase doía. E então, durante uma reunião com diretores, tomou mais uma decisão. Quero promover a Cláudia, disse ele com firmeza. E quero que ela tenha um cargo digno, um salário melhor e a chance de crescer. Ela merece. A proposta foi feita, a vaga era real, o salário 3 vezes maior, o cargo em um setor estratégico da emissora. Um cargo de confiança. No fim do expediente, Ratinho chamou Cláudia em sua sala. Ela entrou tremendo, nunca tinha pisado ali. Cláudia, senta aqui, por favor. Ela obedeceu em silêncio. Você tem uma nova missão. Se aceitar, começa segunda-feira. É um novo cargo, novo salário, mais responsabilidade. Mas eu sei que você está pronta. Cláudia arregalou os olhos, tentou protestar. Mas por quê? Eu não fiz nada para merecer isso. Ratinho sorriu com ternura. Fez sim. Você sobreviveu. Você lutou. Você nunca desistiu. Isso é mais do que muita gente jamais fez. Ela chorou. De novo. Mas dessa vez, com um sorriso no rosto. Só que, ao aceitar, Cláudia teria que sair da área onde trabalhava há mais de uma década. Deixaria os colegas. Deixaria a zona de conforto. E mais que isso, sabia que a promoção poderia gerar inveja, fofocas, comentários maldosos. Valeria a pena? Enquanto isso, na sala ao lado, um dos produtores mais antigos da emissora ouvia a conversa pela fresta da porta. E o que ele faria a seguir poderia colocar tudo a perder. E agora, eu quero ouvir você. Você aceitaria essa proposta no lugar da Cláudia, mesmo sabendo que poderia virar alvo de fofocas? Comenta aqui embaixo. E se você está achando essa história poderosa, já deixa seu like e se inscreve no canal. A notícia da promoção de Cláudia se espalhou pelos corredores da emissora como um incêndio em palha seca. Alguns colegas sorriram, de verdade, parabenizando com abraços sinceros. Outros apenas fingiram. E entre esses últimos estava Jonas, um produtor antigo, experiente e amargurado. Há anos ele esperava por uma oportunidade semelhante. Se achava merecedor. Se achava invisível. E ao ver Cláudia, uma funcionária de apoio, ser promovida diretamente por Ratinho, algo dentro dele quebrou. Isso está errado, murmurava para si mesmo, noite após noite. Ele só fez isso porque tem algum envolvimento com ela. Isso não pode ficar assim. Foi então que nasceu o plano. Jonas começou a espalhar boatos nos bastidores. Dizia que Cláudia estava se aproveitando da generosidade de Ratinho, que havia algo a mais entre eles,
que tudo não passava de um jogo sujo. As palavras eram como veneno. Lentamente, contaminavam a mente de alguns funcionários. Cláudia percebeu que os olhares tinham mudado. Os sorrisos não eram mais os mesmos. Sentia o peso de cada passo dentro da emissora. As paredes pareciam cochichar quando ela passava. Um dia, encontrou sua foto, impressa, rabiscada e jogada no lixo do corredor. Aquilo doeu, mas ela não falou nada. Seguiu em silêncio, porque sabia que Ratinho confiava nela. E porque, acima de tudo, ela não ia voltar para trás. Só que Jonas foi além. Fez algo imperdoável. Durante a madrugada, acessou um computador da área administrativa e forjou documentos. Montou um e-mail anônimo e enviou tudo à imprensa, alegando que Cláudia havia recebido benefícios indevidos da direção do programa. A bomba caiu nas mãos do mesmo jornalista sensacionalista que, semanas antes, tentou expor Ratinho. No dia seguinte, antes mesmo que a equipe tomasse café, a manchete já circulava. Exclusivo: funcionária próxima a Ratinho é suspeita de favorecimento na emissora. As redes sociais explodiram. Os celulares da produção não paravam de tocar. E o clima nos bastidores virou uma tempestade. Cláudia foi chamada na sala da diretoria. Estava pálida, tremia. Nunca imaginou que sua vida, que mal havia começado a se ajeitar, poderia desmoronar de novo. Ratinho, ao saber da notícia, ficou em silêncio por minutos. Depois se levantou. "Marquem uma coletiva. Hoje mesmo, às 7 da noite", disse ele com os olhos em chamas. "Eu vou resolver isso, do meu jeito. E agora eu pergunto a você. Se fosse o Ratinho, você defenderia Cláudia publicamente? Ou evitaria se envolver para não virar alvo de novo? Comenta aqui embaixo. E se esse capítulo já mexeu com você, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na continuação, Ratinho vai calar a boca do país inteiro em uma coletiva histórica. 7 da noite. As câmeras já estavam posicionadas. Microfones de todas as emissoras, luzes, expectativas e uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Ratinho entrou na sala sem sorrir. Vestia uma camisa simples. Nada de paletó, nada de personagem. Ali não estava o apresentador. Ali estava Carlos Massa, o homem, o ser humano. O amigo, ele se posicionou diante dos jornalistas. Respirou fundo. E então, falou. "Eu nunca pensei que precisaria me defender por ajudar alguém. Nunca imaginei que um gesto de bondade pudesse virar motivo de escândalo. Mas hoje, eu vou contar a verdade, toda a verdade." A sala ficou em silêncio absoluto. Cláudia é uma funcionária exemplar, lutadora, mãe, filha dedicada. E passou por momentos que ninguém aqui aguentaria. Ela nunca pediu nada, nunca se vitimizou. Ela simplesmente sobreviveu. As câmeras se aproximaram. Os flashes dispararam. Eu ajudei, sim. Ajudei porque tenho coração. Porque tenho memória. Porque lembro de onde eu vim. Porque minha mãe já passou fome. E eu sei o que é isso. Uma lágrima escorreu. Ele nem tentou esconder. Ela nunca soube que era eu. E quando soube, me agradeceu como uma filha agradece a um pai. Isso é errado? Ninguém respondeu. Agora estão dizendo que ela foi favorecida? Que foi promovida por capricho? Ela foi promovida porque merece. Porque é capaz. Porque tem dignidade. E então, ele apontou diretamente para as câmeras, como se falasse com cada pessoa do Brasil. Se você que está me assistindo acha que ajudar alguém é crime, então me prendam. Mas eu não vou pedir desculpas por fazer a coisa certa. Nunca. A sala explodiu em aplausos. Jornalistas que antes buscavam escândalo, agora enxugavam as lágrimas. A transmissão ao vivo bateu recordes.
A internet parou. Cláudia assistia de casa, com os filhos e a mãe recém-recuperada. E ao ver aquela cena, ela chorou. Não de dor, mas de orgulho, porque agora o país inteiro sabia a verdade. E Jonas, o produtor invejoso, assistia tudo da sala de segurança. Com a cara pálida, o plano dele tinha acabado de virar pó. Na manhã seguinte, ele foi demitido por justa causa. E os documentos forjados entregues às autoridades. A vida de Cláudia, enfim, estava limpa. Sua promoção mantida, sua dignidade intacta e Ratinho havia vencido não com gritos, nem com escândalos, mas com a única arma que nunca falha, a verdade. Algumas semanas se passaram desde a coletiva. A poeira havia baixado, as manchetes já falavam de outros assuntos. Os boatos haviam silenciado, e Cláudia finalmente conseguia caminhar pelos corredores da emissora com a cabeça erguida, com respeito no olhar de todos ao seu redor. A mãe, totalmente recuperada, já voltava a caminhar pelo bairro. Os filhos de Cláudia haviam começado aulas de reforço e um curso de inglês, graças ao novo salário. A vida, enfim, estava em paz. Mas Cláudia sentia que algo ainda faltava. Ela já havia agradecido, já havia chorado, já havia dito tudo o que sentia, mas no coração dela ainda havia uma vontade: retribuir, não em dinheiro, não com presentes caros, mas com algo que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar. Durante dias, ela planejou em silêncio. Conversou com os filhos, com a mãe, com antigos amigos. Ninguém podia saber o que estava por vir. Nem mesmo ele. E então, numa tarde de gravação do programa, Ratinho recebeu um bilhete escrito à mão. Não saia do estúdio após a gravação. É importante. Confia em mim. Cláudia. Ele estranhou. Mas obedeceu. O programa terminou. O público aplaudiu. As luzes começaram a se apagar. E então, as cortinas do estúdio se abriram novamente. Cláudia entrou, acompanhada dos filhos, da mãe e de uma pequena orquestra formada por músicos da comunidade onde morava. Ratinho ficou sem entender, até que ela falou no centro do palco: Senhor Carlos Massa, hoje não é você quem surpreende. Hoje sou eu. Os músicos começaram a tocar. Os filhos dela entregaram flores. A mãe, de pé, emocionada, se aproximou e disse: O Senhor não salvou só minha vida. O Senhor salvou minha família inteira. Meu neto vai ser professor. Minha neta quer ser médica. E eu ganhei anos que jamais imaginei viver. Cláudia respirou fundo. O estúdio inteiro chorava. E por tudo isso, nós criamos algo especial, uma homenagem que vai durar muito mais que aplausos, muito mais que manchetes. Ela puxou um lençol de cima de uma estrutura coberta. Ratinho arregalou os olhos. Era uma placa de madeira esculpida à mão, com a frase Ratinho, o homem que ouviu um pedido silencioso e respondeu com o coração. Ela completou: essa placa vai ficar na nossa casa, na sala, e todo dia, quando a gente olhar para ela, vai lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Ratinho não conseguiu conter as lágrimas. Não era fama, não era audiência. Era algo muito maior. Era o reconhecimento vindo do amor. Eles se abraçaram no palco. E naquele momento, o Brasil inteiro entendeu. Gratidão de verdade. Não precisa de barulho. Precisa de alma. Depois da homenagem de Cláudia, Ratinho se recolheu por alguns dias. Não porque estava triste, mas porque algo dentro dele tinha mudado. Ver aquela família transformada, ver a mãe que ele ajudou com lágrimas nos olhos,
Os filhos com esperança no olhar. A força de Cláudia diante de tudo. Aquilo tocou um lugar profundo em sua alma. Ele entendeu que aquela história não podia parar ali. Na semana seguinte, entrou numa reunião com os diretores da emissora, mas dessa vez, não para falar de TV. Eu quero criar um projeto, um fundo, um programa social real que ajude famílias como a da Cláudia. Mãe solo. Pessoas invisíveis. E eu quero começar pela comunidade dela. Todos ficaram em silêncio. Mas não é para dar esmola, é para transformar, capacitar, dar estrutura, educação, saúde, emprego. A diretoria achou ousado, ambicioso, difícil de implementar, mas ele não aceitou o não como resposta. Eu sou ratinho, quando eu boto na cabeça, ninguém me segura. E foi assim que nasceu o projeto Caminho de Volta, idealizado por Ratinho, com a missão de reerguer famílias que estavam à beira do colapso. E a primeira ação, na comunidade onde Cláudia morava. Foram entregues bolsas de estudo para jovens, cursos profissionalizantes para mãe solo, parcerias com clínicas e dentistas da região, doações para reformar casas com risco de desabamento. E mais, uma nova creche foi construída. E o nome dela? Creche Dona Marlene, em homenagem à mãe de Cláudia. Quando ela viu a placa sendo inaugurada, caiu de joelhos no chão. Chorou, sorriu e disse a frase que marcou todos ali. Agora outras mães vão ter a chance que eu quase perdi. O impacto foi tão grande que a notícia chegou ao Congresso. Ratinho foi convidado para falar sobre o projeto. E diante de senadores, deputados e ministros, ele disse: o Brasil precisa de mais ação e menos discurso. Eu não sou político, eu sou homem, e homem de verdade. Não espera aplauso para fazer o bem. Na plateia, Cláudia assistia com os olhos brilhando. Ela agora era coordenadora do projeto. Tinha saído da faxina para se tornar líder de transformação social. E tudo começou com um prato de comida sendo guardado num potinho. Você está pronto para fazer o bem também? Comenta aqui embaixo. O que você faria se pudesse mudar uma vida? Deixa o seu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa de esperança. Era um dia tranquilo. O projeto Caminho de Volta já ajudava centenas de famílias. Cláudia agora era um símbolo de superação. Era chamada para palestras, entrevistas, eventos. E Ratinho continuava firme, sorrindo na TV, mas com o coração cada vez mais envolvido naquele propósito maior. Um dia, Cláudia recebeu uma ligação do hospital. Não era sobre a mãe, era sobre ela. Durante um exame de rotina, os médicos haviam detectado algo, uma anormalidade genética rara. Nada grave, mas que indicava uma linhagem específica. Ela achou estranho. Nunca conheceu o pai. A mãe, debilitada por tantos anos, sempre evitava falar sobre ele. Mas agora, algo dizia que era hora de saber a verdade. Ela sentou ao lado da mãe e, com voz doce, perguntou: Mãe, quem era meu pai? A mulher ficou em silêncio, um silêncio denso. E depois de alguns minutos, falou: Seu pai. Nunca soube que você existia. Foi um erro meu, um segredo que eu guardei por vergonha, por medo. Mas chegou a hora. Cláudia segurava a respiração. Foi um romance breve. Ele estava começando a carreira. Era do interior. Trabalhava em rádio. Eu tinha medo de atrapalhar a vida dele, mas o nome dele era Carlos Massa. O chão de Cláudia desapareceu. Ela achou que havia entendido errado. Mas os olhos da mãe confirmavam o que a boca mal conseguia dizer. Ratinho. Era o pai que ela nunca conheceu. Naquela noite, ela não dormiu. Reviu cada gesto, cada palavra.
cada momento. Lembrou do primeiro abraço, da ajuda anônima, da promoção, do avião. Tudo fazia sentido agora. Ele havia sentido algo, um instinto, um chamado, uma conexão que ele mesmo não conseguia explicar. No dia seguinte, ela entrou no estúdio antes do programa começar. Ele estava sozinho, tomando café. Ela se aproximou. "Carlos", disse com a voz trêmula, "posso te mostrar uma coisa?" Ela entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma foto antiga da mãe, com ele ainda jovem, no tempo do rádio. Ele ficou paralisado. "Isso é..." Ela assentiu. "Eu sou sua filha, Ratinho." O tempo parou. Ele ficou em silêncio. Olhou para ela. E então chorou. Como nunca havia chorado na vida. "Era por isso", disse ele com a voz quebrada. "Era por isso que eu sentia que precisava cuidar de você?" Meu coração. Sabia. Ele a abraçou com força. E naquele abraço, anos de distância foram apagados. Cláudia havia passado a vida sem pai. E ele, sem saber, havia passado a vida com uma filha que o destino tinha escondido. Mas, agora, estavam juntos. Não por acaso, mas porque o amor sempre encontra um jeito. E agora eu te pergunto, o que você faria se descobrisse que a pessoa que salvou sua vida é seu próprio pai? Comenta aqui embaixo. E se essa história te tocou de verdade, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias como essa que mostram que, no fim das contas, é a bondade, o amor e o respeito que mudam o mundo. Essa foi a história de Ratinho e Cláudia. Uma história que começou com silêncio e terminou com um abraço eterno. Até a próxima!